E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal eu falo sobre séries, filmes e HQ. Bom, recentemente a série da Miss Marvel se tornou a mais importante do UCM e ao longo do vídeo eu vou explicando isso. Mas eu já posso te adiantar que os X-Men estão vindo aí. Mas pra quem não conhece, Miss Marvel é uma personagem bem recente aí dos quadrinhos da Marvel. E ela tem alguns poderes que surgiram com a névoa terrígena, a mesma que deu poderes aos inumanos. Então nos quadrinhos ela é uma inumana, só que no CM ali, eles modificaram essa origem dela, tornando ela um outro ser, que como eu disse eu vou explicar ao longo do vídeo. E eu vou te contar que quando eu vi o trailer ali da série, algumas coisas que começaram a sair, eu não tava tão animado assim, porque parecia algo bem infantil, e eu pensei que ia ser, sei lá, uma série bem bobinha, que não ia ter tanta importância, mas eu comecei a assistir pra ver o que ia ser essa série, e cara, eu posso te garantir que ela me surpreendeu positivamente, porque ela é bem mais profunda do que eu pensei, ela não foca tanto nesse desenvolvimento adolescente dela. Na verdade tem isso, só que não é o principal assunto da série, então é muito interessante de acompanhar a história do personagem, porque também fala sobre bastante coisas ali do país de origem da personagem, que é o Paquistão. E como eu disse, ela tem uma origem modificada no CM. Então lá na série a gente vê que ela ganha ali um bracelete de uma avó dela, de uma bisavó, não me lembro bem de quem era, e aquilo desperta os poderes dela. E a gente até então pensa que aqueles poderes são originais do bracelete, mas mais pra frente a gente descobre que na verdade os poderes estão dentro dela e o bracelete só faz o papel de ativar os poderes. E por isso que ela tem aqueles poderes de tipo um negócio cósmico. E é muito interessante porque esse bracelete, ele dá a entender que é de origem de outro planeta ou algo alienígena assim. E eu suspeito que seja de origem Kree, que é uma raça alienígena bem famosa dos filmes da Marvel. E os inimigos dela da série são de outra dimensão, que é a dimensão Knurr, se eu não me engano, e eles se autodenominam Jinn. E ela também é uma Jean, pelo que eles explicam lá. A gente vai entendendo ao longo da série o que realmente ela é. E outro pessoal que se torna inimigo dela na série são o do controle de danos, que a gente já viu ali no filme do Homem-Aranha, e vai ser um pouco mais focado na série da She-Hulk, que vai ser lançado semana que vem. E cara, eu tenho que te dizer que o estilo da série é muito interessante, o estilo de edição, porque ele mistura bastante cores ali. Nas próprias cenas tem alguns letreiros ali, um negócio muito da hora. Eu não esperava que fosse assim tão, como posso dizer, tão estiloso, tão diferente das outras produções. E por isso que eu acho que a série meio que superou as minhas expectativas, porque eu não estava esperando algo muito complexo assim, igual foi o estilo dessa série. E logo depois da Kamala ganhar os poderes dela através do bracelete, ela enfrenta algum dos inimigos dela e ela tem meio que uma visão de um trem ali vindo na cara dela. E a bisavó dela liga pra ela falando que ela tem que ir pro Paquistão, que é o país dela de origem lá, porque eles tiveram a mesma visão e tal, e ela acaba indo pro Paquistão e a história muda completamente, porque lá é outra cultura, é um negócio muito da hora, cara, é um negócio bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nas outras produções. E a série também muda o ritmo dela, ela fala um pouco mais sobre aquela cultura, explora as origens da bisavó da Kamala e mostra também como aquele pessoal se tornou inimigo da Kamala futuramente. E a representatividade da série também é muito interessante, porque retrata muito bem aquela cultura paquistanesa e os traços históricos também, falando sobre a partição da Índia e Paquistão, aquele momento bem tenso da história dos dois países, das pessoas imigrando para outro país, tentando fugir daquela guerra civil que estava acontecendo. É muito da hora, cara, e tem um episódio destinado só pra isso. Por mais que o episódio seja bem curto e não seja tão interessante assim pra série, é bem legal assistir ele, porque fala bastante sobre esse período da história que é tão importante pra aquele pessoal. Porém, em certo momento, a história se perde um pouco ali no meio dos episódios, e a gente acaba não acompanhando só a Kamala Khan, mas acaba acompanhando a história da bisavó dela ali naquele momento de partição. E eu confesso pra vocês que naquele momento a série me decepcionou um pouco, porque ela perde um pouco o foco de história de super-heroína, foge um pouco daquele universo da Marvel, e conta a história de uma personagem que não tem tanta importância no universo geral da Marvel. Ela tá mais ligada à origem própria da Kamala Khan do que das outras coisas. E isso me fez desgostar um pouco da série, mas nada que faça eu desistir de assistir a série no meio. E nesse momento que conta a história da bisavó da Kamala, a Kamala acaba voltando no tempo ali, num negócio bem louco que acontece, é tipo uma ligação do bracelete dela mesmo com o passado. Ela volta lá e ela descobre que o que salvou a avó dela de conseguir ir pro Paquistão junto com o pai foi ela mesma, só que no passado. E cara, eu tenho que te falar que viagem no tempo você tem que entender muito bem pra não fazer merda igual foi nessa série, porque a partir do momento que ela salva a avó dela pra ir pro Paquistão,
e depois a avó dela cria a mãe dela, que cria Kamala Khan, já virou um paradoxo, então tem que tomar cuidado com essas coisas pra não virar isso que a série virou. E depois dessa viagem no tempo, a Kamala consegue derrotar ali os Jin, que é meio que os inimigos dela lá e tal, que eles estão querendo voltar pra dimensão normal deles, só que se eles fizerem isso, a dimensão Knur vai meio que sobressair sobre a dimensão normal, a Terra, assim, e vai destruir tudo. Então a Kamala tenta impedir isso, e o inimigo dela, a inimiga, acaba conseguindo ver que aquilo vai destruir a Terra, e que aquilo não é bom, então ela meio que desiste e consegue impedir da dimensão meio que entrar na Terra, algo assim. E ela acaba salvando o dia e os inimigos dela meio que são mortos nessa tentativa de fechar o portal. Só que, cara, você deve ter percebido que eu não contei muitos detalhes sobre a história antes disso, antes dos personagens ali serem derrotados e tal, porque, na verdade, não tem tanta coisa. Essa derrota dos inimigos dela, dos principais inimigos, acontece no 4º episódio. E, cara, tem mais 2 ali pra ser lançado. Quando eu assisti, eu achei que já tinha acabado a série, só que tinha mais coisa. Então fica aquele negócio meio que como se estivesse faltando algo ali. E depois os inimigos, de fato, que entram ali, que são os principais a partir disso, é a controle de danos. Então ficou algo meio bagunçado. Eu particularmente não gostei muito disso. Eu preferia que fosse um inimigo pra temporada inteira e depois desenvolvesse melhor os outros inimigos dela, mas vamos partir do ponto que os inimigos dela mudaram. Agora é a controle de danos, que vai ser o foco principal do último episódio. E na real não acontece tanta coisa extraordinária nesse último episódio. E os personagens principais, eles fazem meio que um planozinho ali na escola para deter a controle de danos. E isso me lembrou muito alguma série ou filme adolescente, o que eu não gostei tanto assim, porque meio que faz parecer algo bobo, porque, cara, eles estão lidando com a controle de danos, que tem armas aí pra deter alienígenas, e eles fazem meio que uma guerra de bolinha de tênis com o pessoal que anda armado. Fica um negócio meio estranho, cara, de manter o ritmo desse último episódio da série. E depois a controle de danos começa a dar tiro neles. Cara, é uma bagunça e parece que eles não estão levando a sério. É algo meio perdido ali, pra ser sincero. E depois de resolver todos os problemas da série ali, o personagem que a Kamala tava tentando ajudar consegue meio que escapar, vai lá pro Paquistão com outro amigo da Kamala que ela fez lá o período que ela tava no país e tal. Ela descobre a origem dos poderes dela lá, que vem de dentro dela, descobre a história da bisavó com a avó dela lá no período de partição e tal. E ali nas últimas cenas acontece o seguinte, que foi o acontecimento mais importante da série. O amigo dela, o Bruno, ele meio que é um cientista ali, um prodígio de cientista que manja muito de negócio de tecnologia, de analisar gene, e ele fala que a Kamala tem meio que uma mutação no gene dela. E aí, nesse momento, já toca a música dos X-Men, aquele tema da série antiga. Kamala, tem alguma coisa diferente nos seus genes. Tipo, uma mutação. E a gente já entende. Os X-Men estão entre os personagens da Marvel, só que eles ainda não foram meio que ativados. Os poderes deles não foram ativados. Só a Kamala, por enquanto, que tem os poderes, que, como eu disse no começo, foram ativados pelo bracelete. Então, eu acredito que futuramente vai acontecer alguma coisa relacionada a esse bracelete ou alguma outra coisa cósmica que vai ativar os poderes de todos os X-Men presentes na Terra. Porque se você parar pra pensar, os X-Men são muitos, cara, existem no mundo inteiro. Então imagina quando pessoas normais ainda descobrirem que elas têm poderes, na verdade. Vai ser uma loucura e eu tô louco pra ver isso. E a série acaba e a gente tem meio que uma cena pós-crédito ali meio misteriosa, porque a Kamala tá lá no quarto dela, o bracelete dela ativa do nada e a Carol Danvers, que é a Capitã Marvel, aparece no lugar dela e a gente não sabe pra onde a Kamala foi. E tendo em vista que a Carol Danvers veio pro lugar da Kamala e a Kamala foi pro lugar de alguém, é de se esperar que a Kamala esteja meio perdida ali no espaço. E eu acredito que isso seja o rumo da história que vai seguir The Marvels, que é o segundo filme da Capitã Marvel. E eu tô um pouco animado pra ver isso, não tanto porque eu não sou um dos maiores fãs da Capitã Marvel ali nos filmes. Eu acho que ela foi bem mal explorada, mas eu espero que o filme seja bom. E vamos lá, né? Vamos esperar pra assistir. Sinceramente, pelo estilo da série, ela me conquistou. Os personagens também são muito interessantes, a parte histórica da série é bastante desenvolvida e bastante legal também de se assistir. Porém, a série sofre com aquelas coisas de ritmo parecendo uma série da adolescente,
uma história mal fechada ali, meio corrida no final. E aquela dúvida se os vilões da série são a Controle de Danos ou os de Jin de outra dimensão, ficou algo meio perdido, sinceramente. Eu acho que podia ser bem mais explorado do que isso. Mas em geral a série me agradou bastante, não foi comparado a uma produção como Loki ou Falcão, mas é bem legal de assistir a série, não é algo chato assim. E por isso a minha nota pra série é 7,5 de 10. Ela não foi uma das melhores, mas também não foi a pior série que eu já vi da Marvel. Mas basicamente o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Passa aí na descrição que tem o link das minhas redes sociais, eu aviso de tudo que eu posto lá no canal. Eu posto vídeos sobre coisas da Marvel e tal, recomendo que você me siga lá. E se você quiser continuar aqui no canal, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui agora, que é o meu último vídeo, que tá muito da hora, cara. E também tem esse daqui, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Até o próximo vídeo e falou!